Perdoar não é fácil, e é exatamente por isso que a Bíblia nos aconselha repetidamente a praticar o perdão. O perdão é um dos temas mais profundos e transformadores das Escrituras, e hoje vamos explorar 5 exemplos poderosos de perdão na Bíblia que talvez você não conheça. Desde José, que perdoou seus irmãos traidores, até Jesus, que perdoou aqueles que o crucificaram, esses exemplos nos mostram que o perdão é essencial para o nosso crescimento espiritual, emocional e relacional. Precisamos exercer o perdão que agrada a Deus. Fique conosco até o final deste vídeo para descobrir como esses atos de perdão podem transformar a sua vida. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E se já está gostando do tema, deixe seu like agora mesmo para nos ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Exemplo número 1. José e seus irmãos. A história de José é um forte exemplo de perdão em Gênesis 45, versículos 1 ao 15. Após ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e ter sido dado como morto ao seu pai, José viveu anos longe da família, numa terra hostil. Passados longos anos de muito sofrimento, José reencontrou seus irmãos e decidiu perdoá-los quando teve a oportunidade de se vingar. José reconheceu que Deus tinha um propósito maior através da sua dura trajetória de vida. Ele não se prendeu ao rancor que poderia ter nascido nas ações de seus irmãos. Mas, apegado a Deus, ele ofereceu-lhes perdão e permitiu a reconciliação. José disse a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, versículo 20. Exemplo número 2. Jesus e os pecadores. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Estas palavras impactantes pronunciadas por Jesus no momento da sua crucificação ensinam-nos muito sobre como perdoar. Apesar de tamanha injustiça e dor, Jesus mostrou o mais profundo amor, oferecendo perdão àqueles que o crucificaram. Jesus é o nosso exemplo máximo de perdão. A sua atitude generosa, ao perdoar e orar pelos seus opressores, nos ensina muito sobre o perdão incondicional. Mesmo diante da maior injustiça, ele nos mostra que devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Você é membro da igreja, pastor, evangelista, missionário, ou até mesmo um recém-convertido. Venha fazer parte da nossa comunidade de intérpretes da Bíblia. São mais de 50 videoaulas gravadas altamente didáticas sobre hermenêutica, exegese, métodos de estudos, e diversos temas que irão ajudá-los na interpretação da Bíblia Sagrada, além do acesso à comunidade no WhatsApp, certificado e muito mais. Para saber mais, acesse nosso site oficial no primeiro comentário fixado que vou deixar neste vídeo. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. Exemplo número 3. O filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta a história de um pai amoroso que recebe de volta seu filho que desperdiçou tudo o que tinha, quando decidiu ir para longe de casa. O pai, generosamente, perdoou tudo e recebeu de volta seu filho de braços abertos, sem qualquer condenação. Essa história é citada em Lucas 15, versículos 11 ao 32. Esse exemplo ilustra o perdão magnífico e compassivo de Deus, que nos acolhe mesmo quando erramos e nos afastamos dele em algum momento da vida. Essa história também nos ensina a importância de perdoar e estender misericórdia aos que se arrependem. Se está longe do Pai Celestial, volte para casa. Se precisa perdoar alguém, não perca tempo. Ofereça misericórdia e reconciliação, se alegrando pelo retorno da harmonia. Exemplo número 4. Jesus e Pedro. Pedro teve um percurso complicado, enquanto seguia, como aprendiz de Jesus Cristo. Ora demonstrava ter muita fé, ao ponto de andar sobre as águas e, noutras ocasiões, demonstrava ter o estupim curto, ao ponto de cortar a orelha de alguém que os ameaçava. Na noite da prisão e julgamento de Jesus, Pedro negou que o conhecia, por 3 vezes. Após a ressurreição de Jesus,
Ele encontrou-se com Pedro, na praia. Em vez de condená-lo, Jesus ofereceu-lhe uma oportunidade de reconciliação. Ele perguntou se Pedro o amava, também por 3 vezes e, recebendo a resposta afirmativa, Jesus confiou-lhe a tarefa de apacentar suas ovelhas. Esse encontro mostra o perdão restaurador de Jesus e nos ensina que aqueles a quem amamos podem nos ferir. Mas o amor de Deus deve falar mais alto. Devemos perdoar, sem guardar ressentimentos do mal. Além disso, esse exemplo também mostra a importância de darmos segundas chances, mesmo após falhas e traições. Exemplo número 5. Estevão e seus perseguidores. Estevão foi perseguido por demonstrar a sua fé e o poder de Deus operando na sua vida. Ele foi acusado injustamente de blasfemar contra Deus e contra Moisés, e mesmo no momento da sua morte, a Bíblia nos revela que Estevão não murmurou, não se queixou, não ficou com raiva. Essa história é citada em Atos 7, versículos 54 a 60. Pelo contrário, ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Nos últimos momentos da sua vida, enquanto era apedrejado, ele orou. O que ele pediu? Para que Deus recebesse o seu espírito e para que perdoasse os seus assassinos. Através desse corajoso testemunho, Estevão nos deixou um grande exemplo, fazendo justamente o que Jesus Cristo ensinou. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Aprendendo a perdoar com as lições de Estevão. Jesus disse em Mateus 6, versículos 14 e 15, que se perdoarmos os outros, Deus também nos perdoará. O contrário também acontece: se não perdoarmos quem nos ofendeu, nós também não seremos perdoados por Deus. Saber que os nossos pecados foram perdoados por Deus nos enche de uma paz que vai além da compreensão humana. Quem não consegue perdoar não tem paz no seu coração. Fica relembrando palavras ou atitudes dos ofensores e muitas vezes pensando em formas de vingança. Estevão conhecia bem e seguia estas palavras de Jesus, e por isso ele conseguia perdoar as pessoas que estavam a condená-lo injustamente. Mesmo sendo acusado, a sua cara transmitia paz, ele sabia que estava seguro em Deus. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos 6, versículo 15. Estevão mostrou a força através do perdão. Para perdoar, é preciso ser muito forte. Este mundo muitas vezes pensa e ensina exatamente o contrário. Dizem que quem perdoa é bobo, que valente é aquele que não deixa passar nada e está sempre pronto a dar o troco. Mas Jesus ensinou a oferecer a outra face se alguém nos bater, e ter essa atitude requer uma força que tem que vir de Deus. Estevão tinha essa força e as boas obras eram uma marca na sua vida. A própria Bíblia o descreve como homem cheio da graça e do poder de Deus e que realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Atos 6, versículo 8. Vemos também em Atos 6, que os acusadores de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O que revela que além de ser forte, este servo de Deus falava com a sabedoria dada pelo Espírito de Deus. Mas a reflexão que fica é: mas e você, consegue perdoar? Na nossa caminhada neste mundo, enfrentaremos situações difíceis, passaremos por tribulações. A própria Bíblia nos alerta para isso. Pessoas vão nos magoar e vão ser injustas conosco, mas sempre temos que perdoar. Mas para liberar perdão, há um requisito essencial: o Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Estevão foi escolhido com outros 6 homens para servirem a Deus através da distribuição de alimentos. Estes homens eram homens de Deus, mas na apresentação dos 7 nomes, Estevão é descrito como alguém cheio de fé e do Espírito Santo.
Que todos possamos ser como este grande homem de fé, que nos momentos difíceis da nossa vida levantemos os olhos e oremos ao Pai por aqueles à nossa volta, mesmo aqueles que nos fazem mal. Se você está passando ou passou por uma situação e não está conseguindo perdoar, ore a Deus, peça ajuda ao seu espírito para liberar perdão agora mesmo. Mas afinal, como perdoar alguém? Perdoar não é apenas esquecer uma ofensa, mas sim uma decisão consciente e poderosa de liberar o ressentimento e buscar reconciliação. A Bíblia nos ensina que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de força e amor. Somos instruídos a sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Para entender melhor como perdoar, olhamos para o exemplo de José no Antigo Testamento. Apesar de ter sido traído e vendido por seus próprios irmãos, José escolheu perdoá-los quando teve a chance de se vingar. Em Gênesis 50:20, ele diz: "E vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." José reconheceu que Deus tinha um propósito maior para a sua vida, permitindo-lhe superar a amargura e buscar a reconciliação. Jesus Cristo, nosso maior exemplo de perdão, demonstrou isso na cruz. Mesmo sendo injustiçado e crucificado, ele orou: "E Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Essa atitude revela o perdão incondicional e o amor que devemos ter mesmo diante das maiores injustiças. Portanto, aprender a perdoar envolve seguir o exemplo de Cristo, liberando o perdão não apenas como um ato isolado, mas como um estilo de vida que reflete o amor e a graça de Deus. Ao perdoarmos, não só liberamos os outros, mas também experimentamos a liberdade e a paz que vem do perdão de Deus. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário, nem que seja apenas um amém. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos inspiradores para você.